A primeira pergunta seria como ou quando? Quando? Agora. Não tem mais como esperar. A tragédia que estamos observando no Rio Grande do Sul nos mostra isso. Se nada for feito, nós teremos situações como essa de forma muito recorrentes, porque as mudanças climáticas são isso. Direito humano universal, o acesso à moradia digna, ainda não é realidade para muitos brasileiros. Só em Minas Gerais, segundo a Fundação João Pinheiro, são mais de 1 milhão de casas consideradas inadequadas. Falta acesso à água, à rede elétrica, falta saneamento básico. Existir e resistir em lugares assim compromete a qualidade de vida. As pessoas sofrem em tempo de calor, sofrem em tempo de chuva, estão mais sujeitas a contrair doenças. E é também essa população mais vulnerável que está na linha de frente quando o assunto são as mudanças climáticas. A gente nunca sentiu tanto calor. Em Belo Horizonte, esse foi o mês de maio mais quente dos últimos 63 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. É um recorde atrás do outro. Um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostrou que BH foi a capital brasileira que mais esquentou no país em 2023. A cidade chegou a registrar mais de 4 graus acima da média histórica. Sob o ar-condicionado, foi mais fácil suportar a prolongada onda de calor. Agora, imagina como foi para quem mora assim. O pessoal passa muito problema com falta de acesso, por exemplo, à água durante muito tempo, tendo que fazer arranjos improvisados, armazenar em latas, armazenar em tonéis para poder não faltar, ou com constante falta, às vezes quando consegue estabelecer uma rede, falta com frequência, né? E como enfrentar o calorão sem água, sem saneamento? E onde falta um pouquinho de tudo, falta dignidade, falta segurança. É sofrido em dias de sol forte e também em dias de chuva. Belo Horizonte, a campeã das altas temperaturas, também é destaque quando o assunto é temporal. Em janeiro, moradores da Vila do Índio, na região de Venda Nova, perderam tudo na inundação. A Defesa Civil disse que choveu 25% a mais do que era esperado para o período. Olha isso, minha avó camada nessa situação aqui, olha. Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil, o mundo todo em alerta máximo por causa das mudanças climáticas. Pior para os moradores de comunidades, vilas e favelas, porque quando o planeta responde... Que quando a enxurrada vem, que é da rua de cima, mais o córrego que já passa aqui, transborda tudo. E vocês tendo que conviver com esgoto aqui, do lado da casa de vocês. E agora, quando vem essa época de calor, isso que é outro problema, porque aí já vem um mau cheiro. A urbanização crescente, muitas vezes desordenada, é um fator agravante para o aumento das emissões dos gases de efeito estufa e, consequentemente, alterações no clima. Agora a gente também está observando que a presença dessa infraestrutura é fundamental também para essa questão, por exemplo, das cheias, né, como a gente observa no Rio Grande do Sul, né? A qualidade de vida das pessoas que, por exemplo, não têm caixa d'água e dependiam da ligação direta, piora muito, né, nesses momentos de crise, né? Uma pesquisa da Fundação João Pinheiro confirma esse estado de vulnerabilidade associado à inadequação das moradias. Os dados apontam que Minas Gerais conta com mais de 1.300.000 domicílios inadequados. Já a região metropolitana de Belo Horizonte tem cerca de 371.000 imóveis nessa situação. No caso da inadequação, a ideia é que a gente divide em 3 grandes grupos. O primeiro está relacionado muito à infraestrutura do domicílio, né? A ideia de água, esgoto, luz, né? E o segundo grande componente a gente chama de inadequação edilícia, que está relacionado às características propriamente ditas da habitação, né? Por exemplo, com a ausência de caixa d'água, a questão do piso, a questão da cobertura, né? E o terceiro grande componente que a gente chama de inadequação fundiária, que significa a falta, né, formal da propriedade, onde muitas vezes a habitação está construída. O bairro Vitória do Isidora, na região norte de Belo Horizonte, se encaixa em todos os itens do estudo. A ocupação, que foi reconhecida como bairro em 2018, está passando pela regularização fundiária. A maioria das casas por aqui não tem água e esgoto encanados. A energia elétrica está chegando aos poucos e muitos imóveis são assim, sem reboco, sem piso, com 2 ou 3 cômodos apenas. Seu Magno conquistou um pedacinho de chão aqui há 12 anos. Foi subindo as paredes aos poucos, melhorando as condições da moradia como foi possível. Não tem esgoto encanado não, tem? Não. Ia ser melhor se tivesse o esgoto encanado?
Bom, é importante, faz parte. O processo de infraestrutura para uma comunidade periférica, ela vem através de anos, por etapas, a conta-gotas. Primeiro chega a luz, depois chega a água, depois chega o asfalto, não necessariamente nessa ordem, depende muito das conjunturas políticas que estão amarradas ali no território, né? É um processo histórico de uma luta que vai se fazendo dia a dia, com os poucos recursos que tem, melhorando a casa como dá, na frase que eu sempre repito: as pessoas moram onde pode, como dá. Remover as pessoas das áreas onde há risco de desmoronamentos e deslizamentos é preciso. E, segundo pesquisadores, deve ocorrer junto de uma política habitacional eficaz, que ofereça às famílias, além de moradia digna, infraestrutura completa, incluindo transporte e comércio local. Na época da chuva, tira as pessoas de casa, mas depois não resolve nada. E quando chove, vocês têm medo? Muito medo. Aqui, se chover forte, aqui a gente não dorme. A gente passa a madrugada acordado, porque pode cair um barranco em cima da casa da gente, a rua pode desmoronar. Na região metropolitana, o aumento da população nos últimos anos, de acordo com o censo, se reflete nas condições das moradias. Seu Carlos, então, o senhor me disse, né? Tem aqui terra, então é poeira e é lama, não tem a coleta do lixo, não tem esgoto, o esgoto corre a céu aberto. A população vive abandonada aqui. Não, quando é sol, é essa poeira, quando é chuva não passa ninguém aqui, não entra carro aqui de jeito nenhum. E a coleta do lixo, pessoal, conseguiu colocar uma lixeira comunitária na frente ali, o pessoal recolhe o lixo, coloca na lixeira, o caminhão passa na avenida lá e recolhe. Aqui não entra caminhão de lixo. Então a gente sente um descaso, né? A receita para desastres ambientais, como as enchentes, por exemplo, já é velha conhecida dos especialistas. Mas até pouco tempo, assuntos sobre meio ambiente eram vistos só como aquele papo chato de ambientalistas. A sociedade demorou a acordar para o problema. Agora, diante de catástrofes climáticas, ondas intensas de calor, chuva fora de controle, a gente para ouvir e entender o que ainda pode ser feito para tentar conter a fúria do planeta. A primeira pergunta seria: como ou quando? Quando? Agora. Não tem mais como esperar. A tragédia que estamos observando no Rio Grande do Sul nos mostra isso. Se nada for feito, nós teremos situações como essa de forma muito recorrentes, porque as mudanças climáticas são isso. Os eventos climáticos extremos, eles ficam cada vez mais intensos e frequentes. A tragédia do Rio Grande do Sul escancarou para o mundo a urgência de repensar nossa relação com o meio ambiente. Os cursos d'água, que antigamente eram considerados obstáculos à urbanização e por isso foram tampados, canalizados, desviados, agora precisam ser reincorporados à paisagem. Áreas com potencial de alagamento devem ser desocupadas e as áreas verdes precisam ser ampliadas. Temos que ter cidades sensíveis à água, que entendam os seus caminhos, que a tenham como aliadas. Esse é o conceito de cidades esponja, que o mundo inteiro está avançando neste caminho para tentar enfrentar essas mudanças climáticas que estão aí. O planeta precisa respirar. O grande desafio nesse momento é adotar uma nova orientação para regenerar, reconstruir e repensar as nossas cidades. Isso envolve substituir essa chamada infraestrutura cinza por uma infraestrutura verde e azul. Isso nós estamos falando de aproveitar os vazios urbanos, criando corredores ecológicos, áreas de lazer, áreas de preservação permanente dentro da cidade. Significa trazer essas soluções baseadas na natureza para dentro da cidade, para o nosso cotidiano. Isso se traduz em jardins de chuva, em áreas mais permeáveis, em corredores ecológicos, em atitudes também mais sustentáveis. Mas esse novo jeito de viver depende de discussões que precisam ser levadas adiante pelo poder público, tanto na esfera federal quanto dos governos de estados e municípios. Só que em Belo Horizonte, a Câmara Municipal adiou esse assunto. Em novembro, o projeto de lei que instituiria na capital a política municipal de enfrentamento das mudanças climáticas foi rejeitado em plenário e a proposta acabou sendo arquivada. Um estudo realizado em 2016 em Belo Horizonte fez uma estimativa em relação às vulnerabilidades da cidade e da população em relação às mudanças climáticas. E as projeções para 2030 são preocupantes. Estima-se que dos 486 bairros de BH, 331 vão apresentar alta vulnerabilidade. Os impactos são inundações, deslizamentos de terra, ondas de calor e doenças como a dengue. Portanto, nós temos problemas já conhecidos do passado, que ainda não foram enfrentados e que precisam ser trazidos para a centralidade do planejamento, da gestão e dos recursos para que a gente possa repensar e regenerar
as cidades, colocando as famílias que mais precisam na centralidade das políticas. E sobre essa cidade mais sustentável e em harmonia com o meio ambiente, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que já desenvolve uma política climática procurando minimizar os impactos de situações extremas. Entre as ações desenvolvidas aqui, a Prefeitura citou a instituição do Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas, a criação do selo BH Sustentável, que reconhece e premia empreendimentos que economizam água, por exemplo, e a implantação de refúgios em espaços públicos, que são áreas com mais vegetação.